If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and home and again. Tá? Então, assim, a gente não pode deixar o intestino ficar preso e não fazer nada com isso, só ficar tomando laxante e achar que vai passar a vida toda assim. Não façam isso. E aí, além de todos esses prejuízos que eu falei, carências nutricionais, desequilíbrios de hormônios, desequilíbrio dos neurotransmissores, vou passar todos. Problemas com ganho de peso, inflamação, dores, dificuldade para ganho de massa muscular, desenvolvimento de doenças, inclusive a SIBO, supercrescimento de bactéria no intestino delgado, que é aquele crescimento de bactérias aqui, ó, na porção inicial do intestino, e a gente tem mais bactérias na porção final, que é no cólon. Essa situação, que é uma situação muito comum também hoje em dia, pode acontecer demais por causa de um intestino constipado. Como as fezes não estão saindo, você começa a ter crescimento de bactérias ali desenfreado e essas bactérias acabam crescendo em lugares que não era para elas estarem tão altas, como intestino delgado. E aí a gente desenvolve a SIBO. Inclusive, além da SIBO, você pode desenvolver SIFO, que é o supercrescimento de fungos, porque eu já falei em vários vídeos, mas o nosso intestino a gente vai ter bactérias, fungos e elas super interagem entre elas. Então, se a gente está com um ambiente ruim, vocês podem ter certeza que aquilo ali aumenta a chance dos fungos sobressaírem. E eles são super fortes ali e eles podem criar uma situação de crescimento ali acima do normal, porque todos nós temos fungos no intestino, principalmente a cândida, e você ter ali uma síndrome fúngica, uma infecção fúngica, né? Um problema ali com excesso de fungos, cândida de repetição. Então, assim, tem vários prejuízos, tá? Então, eu quis falar tudo isso para vocês entenderem a importância de cuidar de um intestino mais preso e por que, então, fazer as condutas que eu vou sugerir. Porque muitas vezes as pessoas já acham que esses assuntos são super batidos, o intestino ele só tem que funcionar porque aí nossa barriga fica melhor e aí a gente é um pouco mais saudável, mas não sabe realmente o impacto disso. Muitas vezes você está tratando um problema de saúde, até tomando um medicamento, um ansiolítico, um antidepressivo, ou um medicamento para colesterol, para tireoide, porque seu intestino é crônico, de constipado, porque seu intestino não está entregando os nutrientes que você come para o seu corpo, ou porque não tem nutriente para ele funcionar, e aí você vai ter impacto. Então tem situações também onde o intestino ele vai ter tendência a ser mais lento, como no hipotiroidismo, é um exemplo disso. Mas eu quero que vocês entendam a importância do intestino funcionar, gente. E funcionar de forma saudável. Não é passar de uma forma constipada para ter diarreia. É para a gente conseguir melhorar, por isso que eu vou dar o passo a passo de melhorar a digestão e a função intestinal. Para a gente conseguir melhorar desde o início da digestão até o final. E o ideal é que a gente vá ao banheiro quase todos os dias, às vezes um dia pular, mas você não tem gases, não tem desconforto, e você está conseguindo ir no banheiro e formar as fezes, que a gente fala da banana marrom, que são as fezes saudáveis, que você tem a sensação de evacuação completa, tudo bem, não tem problema. O negócio é quando você tem alteração nessa consistência, cada hora sai de um jeito, tendencioso demais a ficar seco, bolinha, e aí às vezes quando vai no banheiro sai tudo pedaço e líquido, então você tem ali uma variação ali da consistência. Então eu quero que vocês comecem a melhorar a função digestiva para tentarem chegar ali nesse hábito intestinal, que é um hábito mais saudável, mais próximo do ideal, tá? Que é ir ao banheiro quase todos os dias ou todos os dias, de preferência pela manhã, que é a hora fisiológica do nosso intestino funcionar. É a melhor forma da gente eliminar as toxinas que a gente gerou no nosso processo noturno. Então, durante a noite, a gente faz processo de detoxificação, a gente faz renovação de células, a gente programa todo o nosso corpo para o dia seguinte. Então a gente tem um monte de resposta genética acontecendo à noite. E aí, toda essa limpeza que a gente gera no nosso corpo, noturna, a gente precisa eliminar ela. Por isso que eu vou falar da limpeza da língua, que eu sempre falo nos vídeos, que é uma das formas de eliminar essas toxinas, mas também ir ao banheiro, tá? Então, mas eu só vou à tarde, mas eu vou todo dia, tá tudo bem. Tudo bem, gente. É só o ideal, tá? Se a pessoa vai ao banheiro e vai em outro horário, mas tá tudo fluindo perfeitamente bem, não se preocupem, vão no horário que o intestino de vocês já acostumou, contanto que vocês limpem aí os resíduos alimentares, né, do corpo de vocês. Então, como podemos começar aí melhorar a função intestinal e também melhorar a nossa digestão? Então, uma das coisas que eu falo sempre é a gente começar o dia com as rotinas básicas.
todos os vídeos eu ensino as rotinas básicas, tá? Então, todo mundo que assiste meus vídeos vão saber que no final sempre vai ter ali o início das condutas, são as rotinas básicas. Como eu falei que a gente faz detoxificação noturna, ou seja, a gente limpa nosso corpo e a gente também faz digestão noturna, principalmente da nossa última refeição, a gente acorda e, se vocês forem perceber, a gente tem um gosto ruim na boca, né? Aquele gosto que às vezes é mais metálico, que significa que você precisa dar mais suporte pro seu fígado. Às vezes é só aquele gosto meio ruim mesmo, de boca dormida, que é mais relacionado com o digestivo, e é tudo bem, tá normal, sem nenhum problema. Só que a gente precisa tirar essa limpeza que a gente fez noturna, que fica em cima da nossa língua, que a gente chama de saburra lingual. Então, quando a gente acorda, o ideal é a gente fazer a limpeza da língua, ou com uma colher de inox, ou a gente tem um limpador de língua mesmo, de prata ou de cobre. Eu sempre indico esses dois porque eu acho que plástico não é interessante nem pra gente, nem pro meio ambiente. Mas vocês podem pegar uma colher mesmo e fazer a limpeza da língua, que é colocar a língua pra fora antes de qualquer coisa, antes de tomar água, remédio pra tireoide, café, qualquer coisa. Não tomem nada, porque senão essas toxinas voltam. E aí vocês vão fazer a raspagem na língua, bota a língua pra fora, olha no espelho como sua língua acordou, é até bom que você vai ver como tá a sua digestão, seu fígado no dia seguinte. Faça essa limpeza, isso aí não gasta nem 10 segundos da sua vida. Faz essa limpeza da língua ali, joga uma água mais geladinha ou na temperatura ali ambiente, mais fresca, na sua boca, dá uma limpada nela e toma uma média de 400, 500 ml de água ao acordar. Para quem tem constipação, a água deve ser de temperatura ambiente para morna. Não tomem água gelada. A água gelada vai atrapalhar os movimentos peristálticos, vai atrapalhar a sua função intestinal. Seu intestino vai ficar mais preso. Inclusive, para quem tem histórico de intestino preso, não tomem bebidas geladas, porque isso vai... o corpo responde ao contrário, ele vai ficar mais... ele vai segurar mais. É igual quando a gente tá com frio, não é? Que a gente fica mais assim... Mesma coisa, gente. O corpo acorda todo quentinho numa temperatura específica. Se você acordar e tomar um copão de água gelada, você que já tem constipação, vai piorar essa situação, tá? Então, o que melhoraria? Faria o intestino acordar? Uma água morna. Eu sei que muitas pessoas não têm facilidade para isso, acham muito ruim tomar uma água quente, com gosto de nada, né? Mas seria o ideal, tá? Ou então uma água na temperatura ambiente. 400, 500 ml de água. Então, fez a limpeza da língua, tomou 400, 500 ml, 600, se você conseguir. Existem pessoas que não conseguem tomar água em jejum porque sentem náusea. Isso significa que a pessoa precisa melhorar muito, realmente, o digestivo, suco gástrico, principalmente. Então, você pode só fazer a limpeza da língua, ir tomando aos pouquinhos, para não tomar um copão de uma vez, esse copo chegar ali no seu estômago, cheio de água, você se sentir mal. E aí a gente pode fazer um shot que ajuda na função intestinal. Qualquer base, gente, ácida, então um limão espremido, uma colher de sobremesa de vinagre de maçã, 50 ml de um suco mais concentrado natural de caju, acerola, maracujá, qualquer outra fruta aí, às vezes, da sua região, né? Então, no Nordeste tem outras frutas também que você pode fazer. Tudo que tiver uma característica um pouquinho mais ácida vai estimular a produção de suco gástrico. E quando a gente está fazendo uso de uma base ácida, não se preocupem que vocês vão gerar acidez no estômago e vão machucar o estômago. Você só vai ter desconforto se você já tiver ou uma gastrite que está atacada, ou úlcera, estiver numa fase de muita sensibilidade digestiva, enfim, usou algum tipo de medicamento e seu estômago está muito sensível, então eu sugiro não fazer essa base ácida. Mas fora isso, gente, todo mundo tem que estimular a produção de suco gástrico. E uma forma de fazer isso é tomando uma concentrada ali de shot de limão, de vinagre de maçã ou dessas outras opções que eu falei. E a gente pode colocar ativos digestivos nesse shot. Coisa simples, tá? Então a gente pode colocar uma... If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.